Há momentos na história espiritual da humanidade em que Deus decide levantar o véu e permitir que verdades escondidas finalmente sejam vistas. E quando essas verdades emergem, elas nunca vêm de forma silenciosa ou discreta. Elas vêm com peso, com propósito, com direção divina. É como se o céu inteiro estivesse conspirando para que você recebesse essa mensagem exatamente agora. O livro secreto de Tiago faz parte desse mover celestial, desse despertar que não pode mais ser detido. E quando você começa a olhar para essas revelações com o coração aberto, algo dentro de você muda. Algo desperta. Algo revive. Esse manuscrito misterioso revela um Jesus que não se limitava a frases simples, mas que falava de forma profunda com aqueles que estavam preparados para ouvir. Ele sabia que existiam camadas espirituais que só alguns entenderiam. E por isso ele escolheu Tiago, um homem capaz de suportar verdades mais fortes. Verdades que não eram para multidões, mas para aqueles que tinham coragem. Coragem de enfrentar a própria alma e encarar a luz que revela tudo. Quando você acessa essas palavras, percebe que Cristo nunca quis que a fé fosse superficial. Ele sempre desejou profundidade. Sempre desejou transformação verdadeira. É por isso que muitos chamam esse texto de perigoso, porque ele quebra a religiosidade vazia. Ele confronta estruturas rígidas, sistemas humanos e tradições ultrapassadas. Ele revela que Jesus veio despertar guerreiros espirituais, não seguidores passivos. E quando alguém entende isso, nada mais o prende, nada mais o silencia, nada mais o faz retroceder. É assim que desperta uma geração inteira. É assim que a luz vence as trevas. Dentro desse manuscrito, Jesus fala sobre a necessidade de buscar a verdade com intencionalidade. Ele diz que a verdade não é entregue a quem observa de longe, mas a quem se aproxima. A quem deseja, a quem bate na porta com fé. Isso destrói completamente a ideia de um cristianismo confortável e morno. Cristo está chamando você para uma jornada ativa e profunda. Uma jornada que exige entrega e que transforma para sempre. Quando Jesus diz a Tiago que muitos preferem permanecer na escuridão porque têm medo da luz, ele está falando sobre o coração humano. Há pessoas que temem a verdade porque ela exige mudança, exige renúncia, exige coragem. E é por isso que certos textos foram silenciados, porque eles chamam o cristão a despertar. Eles removem a cegueira espiritual que tantas religiões impuseram ao longo dos séculos. Eles libertam, eles restauram. O Vaticano, ao longo da história, sempre teve o papel de decidir o que deveria ou não ser lido pelo povo. Eles acreditavam que certas verdades poderiam causar confusão ou rebelião espiritual. Mas o que realmente acontecia era o medo do despertar das massas. Medo de que as pessoas percebessem a força espiritual que carregam dentro de si. Por isso, textos como o livro secreto de Tiago foram guardados, escondidos, protegidos de olhos curiosos. Mas Deus sempre encontra uma forma de revelar o que é dele. E hoje, Ele está revelando a você. Nada disso é por acaso. Jesus ensina a Tiago sobre o combate espiritual que ninguém vê. Ele fala sobre uma guerra invisível que acontece diariamente ao redor de cada pessoa. Uma batalha por sua fé, por sua mente, por seu destino. E essas revelações colocam você no centro desse cenário. Você deixa de ser um espectador e se torna um soldado, um combatente da luz. Alguém chamado para resistir ao mal com autoridade. Autoridade que Cristo mesmo deu. Esse texto proibido mostra um Cristo que não suaviza a verdade. Ele fala sobre esforço espiritual, disciplina e vigilância. Fala sobre estar preparado para os tempos difíceis, que viriam menos tempos como os que vivemos hoje. E quando você lê essas palavras, perceba como elas soam atuais, vivas, urgentes. É como se Jesus estivesse falando diretamente com você agora, chamando o seu nome, pedindo
que desperte, pedindo que avance. Se você sente na sua alma que isso está te tocando, saiba, é Deus confirmando. Ele está te lembrando de que existe algo maior para você. Algo mais profundo. Algo que ultrapassa rituais e tradições vazias. É a fé viva. A fé que transforma, que clareia, que liberta. A fé que Jesus ensinou a Tiago e que agora chega até você, no exato momento certo. Ao contrário do que muitos pensam, essas palavras não são perigosas porque contradizem Jesus. Elas são consideradas perigosas porque revelam Jesus por completo. Revelam sua intensidade. Revelam sua missão real. Revelam seu chamado para uma vida espiritualmente desperta. E isso sempre incomodou os sistemas religiosos que preferem o controle. Mas Cristo não veio controlar. Ele veio libertar. Tiago descreve no manuscrito um Jesus que fala com autoridade profunda. Uma autoridade que não vem de homens, mas do próprio Pai. Essa autoridade colocava dentro das palavras de Cristo um peso espiritual que transformava quem o ouvia. E é exatamente esse peso que o inimigo teme. Porque onde a autoridade a liberta, onde há libertação, há despertar. E onde há despertar, o reino das trevas perde força, perde domínio. Esse livro também fala sobre como Jesus instruía Tiago a não depender de líderes humanos para entender a fé. Ele dizia: busque diretamente ao Pai. Isso, por si só, já é motivo de desconforto para sistemas religiosos, pois quando a pessoa aprende a buscar Deus diretamente, ela se torna livre. Livre de manipulação, livre de medo, livre de doutrinas humanas, livre para viver a verdade. Jesus explica a Tiago que o maior inimigo da fé não é o mal externo, mas a acomodação interna. Quando o coração se acostuma com pouco, ele para de crescer. E Jesus ele veio exatamente para quebrar esse limite. Ele chama você para crescer espiritualmente todos os dias, para buscar mais, ver mais, entender mais, para não aceitar uma fé superficial. Essa é a mensagem que muda vidas. Essa é a mensagem que desperta gigantes adormecidos. Ao longo dos séculos, muitas pessoas tiveram medo dessa mensagem, porque ela remove qualquer desculpa para viver uma fé fraca. Ela exige busca, ela exige entrega, ela exige fé real. E isso assusta muita gente. Mas você está aqui porque Deus escolheu te trazer para mais, para uma fé viva e poderosa. Jesus diz a Tiago que aquele que desperta para a luz jamais volta a ser o mesmo. Ele vê o mundo com outros olhos, vê as batalhas invisíveis acontecendo ao redor, vê o propósito por trás de cada dor, cada luta, cada silêncio de Deus. E esse olhar transforma tudo, transforma escolhas, transforma caminhos, transforma destinos. Esse manuscrito proibido também fala sobre coragem, sobre a necessidade de enfrentar a verdade mesmo quando ela dói. E Jesus deixa claro que somente quem tem coragem suporta a revelação completa. Você está entre esses, porque Deus não traz esse tipo de mensagem para qualquer pessoa. Ele traz para os preparados, para os chamados, para os escolhidos. Tiago descreve que Jesus falava sobre o poder da luz interior. Um poder que Deus colocou dentro de cada pessoa, mas que muitos nunca acessam. Esse poder é a presença do Espírito Santo. É a força que te levanta quando tudo parece desmoronar. É a voz que fala com você quando ninguém mais entende. É a direção que vem do céu e muda sua rota na terra. É a chama que nunca se apaga. A chama que só desperta quando você busca a verdade. O livro secreto de Tiago deixa claro que Jesus não veio trazer conforto humano. Ele veio trazer despertar. Ele veio acender luzes em lugares escuros. E quando a luz chega, ela revela tudo: o bom, o ruim, o escondido e o invisível. Por isso, muitos fugiram dessa mensagem, mas você não fugiu. Você ficou, e isso diz muito sobre o que Deus está fazendo na sua vida. As palavras de Jesus nesse manuscrito também falam
sobre responsabilidade espiritual. Ele diz que quem recebe a luz precisa caminhar com ela, precisa deixar que ela mude sua vida, precisa permitir que ela transforme seus pensamentos. Porque a luz não é apenas revelação, ela é direção, ela é caminho, ela é vida. Tiago relata que Jesus lhe disse: aquele que desperta incomoda o mundo. E isso é verdade até hoje. Pessoas despertas não se encaixam em sistemas corrompidos. Elas não aceitam mentiras, não se submetem ao medo, não se deixam manipular. Elas vivem pela verdade. E onde há verdade, há liberdade. Jesus também alerta Tiago que muitas pessoas preferem permanecer cegas espiritualmente, porque a verdade exige mudança. E mudar dói. Transformar dói. Evoluir dói. Mas a dor do despertar é muito menor que o sofrimento de viver uma vida inteira aprisionado. Por isso, ele chama você a enxergar além do que é visível, a perceber o que está acontecendo no mundo espiritual agora, a ouvir a voz de Deus, mesmo no silêncio, e a caminhar pela fé ou pelo medo, porque a luz sempre vence. Esse manuscrito proibido revela que Jesus queria que seus discípulos tivessem entendimento espiritual, não apenas conhecimento religioso. A diferença é gigantesca. Conhecimento apenas informa, mas entendimento transforma. É quando a palavra desce da mente para o coração. E quando isso acontece, nada consegue te impedir. Você se torna alguém guiado pelo Espírito, alguém que vive na verdade. Jesus ele deixa claro para Tiago que a verdadeira batalha não acontece fora, mas dentro de cada pessoa. É uma batalha de decisões, pensamentos, sentimentos e escolhas diárias. E quem vence essa guerra interna se torna inabalável. Nada o derruba, nada o paralisa, nada o desvia do propósito. É isso que Cristo quer te ensinar agora, a vencer por dentro para vencer por fora. Ao longo da história, muitos líderes religiosos temeram esse tipo de mensagem, porque ela tira o poder das mãos de homens e coloca o poder nas mãos de Deus. Ela devolve ao cristão a autoridade que Cristo lhe deu. Autoridade para orar, discernir, resistir, vencer. Autoridade para andar na luz. E esse tipo de fé não pode ser controlada. Não pode ser manipulada. Não pode ser apagada. Por isso o livro secreto de Tiago sempre incomodou tanta gente. Ele revela que Jesus confiava plenamente na capacidade espiritual do ser humano, que ele acreditava que você poderia acessar a luz, compreender a verdade e viver o reino, sem intermediários que te digam o que pensar, sem amarras que te impeçam de crescer, sem medo que paralise a sua fé. É um convite à maturidade espiritual, um convite para ser livre. Jesus diz a Tiago que a luz que ele trazia ao mundo era tão poderosa que ninguém poderia detê-la. Nem impérios, nem tradições, nem autoridades religiosas, nem o próprio inferno. E essa mesma luz está disponível para você agora. Ela entra nos lugares mais escuros da alma e transforma tudo. Transforma identidades, transforma destinos. O manuscrito conta que Tiago ficou assustado com algumas revelações. E Jesus o encorajou dizendo: coragem, a verdade não veio para destruir você, mas para libertá-lo. E é isso que Deus está fazendo com você hoje. Ele está libertando, está removendo medos antigos, está tirando pesos que você carrega há anos, está te preparando para algo maior, algo que ele já viu, mesmo que você ainda não veja. Jesus fala sobre a importância de vigiar, porque a distração é uma porta aberta para o inimigo. E quantas vezes não nos distraímos com problemas, opiniões e preocupações que não vêm de Deus? Mas ele te chama agora para despertar seus olhos espirituais, para perceber ataques antes que eles venham, para sentir no espírito quando algo está errado. Isso, medo, é discernimento, é proteção divina. Esse livro também revela que Jesus ensinava sobre o tempo. Ele dizia que cada pessoa tem um momento específico em que a verdade se revela. E quando esse momento chega, nada pode impedir.
Você está vivendo esse momento agora. O momento em que Deus abre os seus olhos para algo maior. O momento em que Ele te tira do raso e te leva para o profundo. O momento em que a luz entra e nada mais será como antes. Tiago descreve que Jesus falou com ele sobre uma força espiritual que desperta quando alguém busca a verdade com sinceridade. Essa força é o Espírito Santo. Ele fortalece, guia, consola, direciona. Ele mostra caminhos escondidos. Ele revela o que os olhos humanos não conseguem ver. E quando ele se manifesta dentro de você, tudo ganha sentido. Tudo se encaixa. Tudo muda. O livro secreto de Tiago também fala sobre perseverança. Jesus diz que muitos começam a jornada, mas poucos permanecem até o fim, porque o caminho estreito exige firmeza, exige fé, exige resistência espiritual. Mas você está aqui, e isso mostra que Deus está te fortalecendo. Ele está te dando capacidade para continuar, para ir além. Jesus explica que a fé verdadeira não é passiva, mas ativa. Ela se move, ela age, ela batalha, ela cresce. Ela não espera o mundo mudar. Ela muda o mundo ao seu redor. E essa fé está sendo despertada dentro de você agora. É isso que esse texto proibido revela. Tiago relata que Jesus o ensinou sobre o silêncio divino. Aquele período em que parece que Deus não responde. Mas Jesus revelou que, nesses momentos, Deus está trabalhando mais do que nunca. Ele está moldando seu coração. Está te preparando para algo que você ainda não tem estrutura para receber. E quando a resposta vem, tudo faz sentido. Tudo se encaixa. Tudo floresce. O manuscrito também fala sobre identidade espiritual. Jesus diz que o maior engano do inimigo é fazer você esquecer quem é, esquecer o valor que tem, esquecer o propósito que Deus colocou em você. Mas quando a verdade chega, ela restaura essa identidade. Ela te lembra que você é luz, que você é escolhido, que você não está sozinho. Jesus diz a Tiago que a luz sempre incomoda quem vive nas sombras. E é por isso que pessoas despertas enfrentam tanta oposição. Mas essa oposição é a prova de que você está no caminho certo. O inimigo não ataca quem está parado. Ele ataca quem está avançando, quem está crescendo, quem está despertando, quem está se aproximando de Deus. Esse manuscrito proibido mostra um Jesus que fala abertamente sobre responsabilidade espiritual. Ele diz que quem recebeu muito precisa viver à altura da luz que recebeu. E Deus está te dando muita luz hoje. Luz sobre quem você é. Luz sobre onde está. Luz sobre para onde Ele quer te levar. E essa luz vai transformar completamente sua jornada. A partir de agora. Jesus também instrui Tiago a ensinar apenas aqueles que realmente desejam a verdade. Porque a revelação não é para os indiferentes. É para os que buscam. Para os que clamam. Para os que têm fome espiritual. E você está aqui porque tem fome. Fome de Deus. Fome da verdade. Esse texto antigo revela que Jesus via a humanidade com olhos espirituais. Ele enxergava feridas escondidas, medos silenciosos e batalhas internas que ninguém mais via. Ele vê o que você carrega. Ele entende o que você não consegue explicar. Ele conhece o que dói aí dentro. E Ele te chama para entregar tudo isso a Ele. Porque somente a luz pode curar o que as trevas tentam esconder. Somente a verdade liberta. Tiago descreve que Jesus falava muito sobre o reino invisível. Um reino que não se mede com olhos humanos, mas com revelação espiritual. E quem enxerga esse reino vive de outra forma. Vive com propósito. Vive com direção. Vive com esperança. Vive com autoridade. E Jesus quer te levar para esse reino. Agora, o livro secreto de Tiago termina com uma mensagem poderosa. Permaneçam firmes até o fim, porque a luz revelada será plena para aqueles que perseverarem.
E essa palavra ecoa até hoje, dentro do seu espírito. Deus está te chamando para permanecer, para não desistir, para não recuar, porque a luz que Ele está liberando sobre você agora é apenas o começo. Existem revelações maiores vindo, e você está sendo preparado para recebê-las. Há momentos na vida em que Deus nos permite enxergar além do que os olhos humanos conseguem ver. Momentos em que Ele rompe o silêncio, ilumina o oculto e revela verdades que estavam escondidas por séculos. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. A revelação do livro secreto de Tiago não é apenas informação, é um chamado para despertar, para crescer, para abandonar o superficial e entrar no profundo da presença de Deus. Esse texto proibido, mantido longe das pessoas durante tanto tempo, agora ressurge como um lembrete divino de que a luz jamais pode ser apagada. Jesus não veio fundar uma religião, ele veio acender uma chama. E essa chama, hoje, acendeu dentro de você. A verdade é simples. Quando a luz entra na sua vida, você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. E é exatamente isso que Deus está fazendo agora. Ele está removendo véus, está quebrando cadeias, está te mostrando que existe um propósito maior envolvendo sua jornada, suas lutas, suas dores e até seus silêncios. Nada foi desperdiçado. Nada foi em vão. Cada passo te trouxe até esse momento de revelação. O que você ouviu aqui não é apenas história antiga, é direção para o presente. É chamado para o futuro. É Deus dizendo: eu estou com você. Eu tô te preparando, eu estou te despertando. Essa palavra não veio para te assustar, mas para te fortalecer, para te lembrar de que você nasceu para caminhar na luz, não na escuridão, para te lembrar de que Jesus te escolheu e Ele não comete erros. Por isso, não deixe que essas revelações passem como vento. Guarde-as no coração. Ore sobre elas. Busque mais de Deus. Peça discernimento, porque quando a luz aumenta, o inimigo perde força. Quando a verdade se aproxima, as mentiras caem por terra. E quando você desperta, tudo muda ao seu redor. Hoje Deus acendeu algo dentro de você. Algo que vai te acompanhar nos próximos dias, nas próximas decisões, nos próximos passos da sua vida. E você vai perceber, a partir de agora, nada mais será comum. Nada mais será apenas coincidência. Porque Deus está agindo. E quando Deus age, nada pode impedir. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mesma verdade. E não saia ainda menos porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela. E eu tenho certeza absoluta de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo nesses últimos dias. Que Deus te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.